Efésios capítulo 6, versículos 10 até 13. O texto diz assim: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. O tema do nosso estudo nessa noite, você já deve ter reparado, que é a luta ou batalha espiritual. E o título do nosso estudo hoje é Preparando-se para a luta espiritual. Muitas pessoas falam desse assunto, mas ao mesmo tempo nós sabemos que há muita confusão sobre ele. É só ligar a televisão e você perceberá essa confusão. Em geral, há duas armadilhas que os evangélicos podem cair em relação à batalha espiritual. A primeira armadilha é subestimar o nosso inimigo. São pessoas céticas, incrédulas, que dizem que, por exemplo, o diabo não existe, ou que o diabo é uma lenda, ou um mito, ou só uma força do mal, talvez uma coisa criada pelos evangélicos religiosos para manter as pessoas dentro da igreja por medo do que tem lá fora. Esse é o primeiro perigo, primeira armadilha. Mas pior do que as pessoas negarem a existência de Satanás e dos seus demônios, são aqueles que dizem que ele existe, mas na verdade vivem como se ele não existisse. Eles ignoram totalmente a existência do inimigo. São pessoas que subestimam o inimigo das nossas almas. Mas a segunda armadilha que os evangélicos podem cair é superestimar o nosso inimigo. Se a primeira é subestimar, a segunda é superestimar. São pessoas que acabam falando mais do diabo do que de Deus. Elas acabam fazendo de Satanás o protagonista da sua teologia, o protagonista das suas igrejas, do seu culto, e de tudo de mal que acontece nas suas vidas. Então, se a pessoa está doente, é um demônio. Se a pessoa adulterou, é um demônio. Enfim. Acabam jogando a culpa no diabo em todas as coisas. E o diabo às vezes nem está fazendo nada. As pessoas acabam valorizando tanto o diabo que se Deus acabasse com o diabo hoje, elas não saberiam o que fazer nas suas igrejas. Não saberiam o que fazer de suas vidas. Isso porque todo o culto acaba se resumindo em expulsar demônios, em confusões espirituais, mapeando territórios, conhecendo os nomes dos demônios, entrevistando os diabos, os demônios. Interessante que esse tipo de culto acaba marcando o horário marcado com o próprio diabo, né? O domingo que vem, às 7 horas, nós teremos culto. É bom que você entre em alguém aí para a gente ter o que fazer no culto. Então a primeira é subestimar, a segunda é superestimar. Dá muito valor, a ponto dele acabar tomando a glória do culto. Mas os dois extremos são errados. Nós não podemos deixar isso de lado, mas também não trazer um valor acima do que as Escrituras nos mandam. Nós precisamos de equilíbrio. E esse texto de Efésios traz esse equilíbrio para nós. Paulo está entrando no assunto final da carta. Depois de dizer que em Cristo Deus abençoou os cristãos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, ele explicou algumas dessas bênçãos. Capítulos de 1 até 3 em Efésios é a explicação dessas bênçãos. Então, depois disso, ele passa a mostrar como deve ser a nossa vida na terra, uma vez que nós já temos tudo isso no céu. Capítulos 4 até 6 de Efésios, ele mostra a prática do cristão. E o ponto alto do argumento de Paulo foi dizer que nós devemos ser completamente cheios, tomados, controlados pelo Espírito Santo, que habita em nós. E ele disse no capítulo 5, versículo 18, E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, se isso acontecer, nós vamos abandonar os vícios e a nossa vida vai mudar.
tanto na igreja quanto no lar. Vai mudar entre os nossos relacionamentos, dentro do nosso casamento, vai mudar no relacionamento entre pais e filhos e vai mudar também na vida pública, no mercado de trabalho. Foi isso que nós estudamos até o último estudo de Efésios. Do capítulo 5, do versículo 19 até o capítulo 6, versículo 9, Paulo fala sobre isso. Só que agora você percebe que Paulo muda completamente de assunto. A partir do versículo 10, ele sai do assunto da família para entrar no assunto de uma luta espiritual. A pergunta é por que será? Pelo menos por duas razões. A primeira é para mostrar que a vida cristã não é só um mar de rosas. A vida cristã é maravilhosa, sim, ela é bela, mas ela tem os seus espinhos. O mundo, a nossa própria carne, o diabo, eles não estão nada felizes porque nós temos comunhão com Deus. Por isso nós seremos atacados pelos inimigos de Deus, porque estamos do lado de Deus agora. E segunda razão de Paulo mudar abruptamente o assunto é para mostrar que o nosso inimigo não é somente o nosso próprio pecado. Todos os textos que vimos era luta contra você mesmo. Deixe a mentira, fale a verdade, pare de roubar e trabalhe. Enfim, questões do nosso coração. Mas além do nosso desejo pelo errado, nós temos um inimigo muito maior do que nós mesmos. É Satanás e os seus demônios. Por isso a vida cristã não é só luta contra o pecado, mas é também defesa contra os ataques do diabo. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto é o chamado para a luta. Versículos 10 e 11. Perceba novamente comigo a leitura do texto. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Paulo diz, finalmente, ou quanto ao mais. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: agora, durante o tempo que resta, vivam dessa maneira. Daqui para frente é guerra. Vocês alcançaram paz por meio da cruz, paz com Deus, paz uns com os outros, mas essa paz, ela deve ser experimentada em meio à luta contra o mal. E Paulo dá uma ordem no versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se fortaleçam em Jesus Cristo. Não só nele, mas também no poder que vem dele. O verbo fortalecei-vos está na voz passiva. Isso significa que é algo que eu devo permitir que aconteça em mim. Literalmente é receba força. E assim fique forte, por meio da força que vem do Senhor Jesus. No capítulo 1 nós estudamos esse texto. Paulo, a partir do versículo 19, ele explicou que essa força de Deus foi capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos, capaz de fazê-lo assentar ao lado do Pai, capaz de sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés e capaz de fazer Cristo ser o cabeça da igreja. E essa mesma força, segundo Paulo ali no capítulo 1, versículo 19, atua em nós por meio de Cristo. Ou seja, essa força está à nossa disposição, uma vez que nós cremos em Jesus. Por isso a ordem é, encontrem forças na força de Cristo, que já está disponível a vocês. É possível. E Paulo explica como nós podemos nos fortalecer no Senhor a partir do versículo 11. Há uma outra ordem. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revestir é se vestir. É colocar uma roupa. Sobre essa armadura nós vamos ver na quarta-feira. Mas perceba que essa armadura é de Deus. Ou seja, essa armadura tem a sua origem em Deus. Deus faz essa armadura e é fornecida por Deus ao crente. No Antigo Testamento, o próprio Deus é retratado como um soldado armado indo para a guerra. Mas aqui Paulo diz que essa armadura não é só mais de Deus, mas também é fornecida e está à nossa disposição. O propósito de nos vestirmos com essa armadura, o versículo 11 ainda diz, é para podermos permanecer firmes, permanecer de pé contra as ciladas do diabo. Perceba que a linguagem de Paulo aqui não é de ataque contra o diabo,
mas é de resistir aos ataques do diabo. E depois de suportar todos esses ataques, permanecer de pé. O pronome diabo significa literalmente difamador. A palavra é diabolos, que significa caluniador, opositor. A melhor tradução para essa palavra é acusador. E não há nome melhor para definir o nosso inimigo. Satanás nos acusa, nos difama e se opõe a Deus e a todos aqueles que o temem. E perceba que o diabo faz isso, olha o versículo 11, por meio de várias ciladas. Reparou isso? Essa palavrinha, ela vem de um termo grego chamado metodeia. Foi traduzido para o português para a palavrinha método. É literalmente a maneira de você fazer alguma coisa. Mas ela tem um sentido negativo que traz a ideia de fazer essas coisas por meio de truques, de malandragem, de artifícios. É como se fosse uma armadilha. Quando eu era pequeno, o meu pai tentou me ensinar a pegar pássaros. Ele amarrava um barbante e um graveto, arranjava uma caixa e apoiava essa caixa nesse graveto. E ficava escondido atrás de uma moita com o barbante nas mãos. E embaixo da caixa ele inseria algum aperitivo para o passarinho, uma espécie de isca. Aí o que acontecia? Depois de um tempo, o passarinho vinha, ficava observando, rodeava, olhava, cheirava, não sei nem se passarinho cheira, mas ele ia e entrava debaixo da caixa e começava a bicar aquela ração. E aí meu pai puxava a cordinha, a caixa caía em cima do passarinho. Isso requeria trabalho, paciência, conhecimento do pássaro. Por exemplo, que tipo de ração ele gostava. Que hora que ele vinha para o quintal. E por causa do trabalhão, eu nunca tinha paciência para pegar o passarinho. Na primeira tentativa, larguei e fui embora. Deixei meu pai lá. Mas o diabo não é assim. O diabo nos conhece. Ele sabe do que nós gostamos. Ele sabe aonde nós vamos. Ele conhece os nossos horários. Ele sabe das nossas fraquezas, ele nos estuda. E o principal, ele tem paciência. Ele arma ciladas contra nós, armadilhas. Mas o mais importante é saber que não são uma ou duas ciladas. Perceba que são muitas. Porque a palavra que Paulo usa no versículo 11 está no plural. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Satanás não descansa até nos ver presos nas suas armadilhas. E uma armadilha, convenhamos, quando ela é boa, ela parece armadilha? Não parece armadilha. Parece algo bom para nós. Imagine o passarinho, olha a ração de graça. Ganhei o dia. Está preso. O diabo é ardiloso. Ele é inteligente. Ele nos conhece. Ele sabe muito bem onde estão as nossas fraquezas. É por isso que devemos nos fortalecer com a força de Jesus. E a força de Jesus é a armadura de Jesus. Na verdade, essa armadura é o próprio Jesus. Então, para nós não sermos apanhados pelas armadilhas do diabo, nós precisamos nos vestir de Cristo. E esse é o chamado de Paulo. Preparem-se para a luta, vivendo como Cristo. Isso significa que nós, querendo ou não, estamos em guerra. E na verdade nós somos alvos do diabo. E de maneira prática isso significa pelo menos 4 coisas. Primeiro, a batalha espiritual é uma realidade. Há muitos cristãos que nem sabem disso. Pior ainda são aqueles que sabem, mas que ignoram essa batalha. Irmãos, essa é a maior causa das quedas do crente. Dos escândalos. Da fraqueza na fé. Do adultério. Do abandono às coisas de Deus. Do esfriamento espiritual. Do afastamento da igreja. Da falta de vontade de ler a Bíblia ou de orar. Das fugas das nossas responsabilidades no lar.
da distância e guerra entre os irmãos. Satanás está nos atacando. E muitas vezes nós caímos nas suas armadilhas. Nós não podemos ignorar a realidade da batalha espiritual. Ela existe. Ela está acontecendo, nós estamos dentro dela. Nós somos o alvo. A segunda coisa que isso significa é que a batalha espiritual é traiçoeira. Satanás nos ataca com várias ciladas. E na grande maioria das vezes é de maneira sorrateira, é de maneira escondida, por meio de armadilhas, com coisas, entre aspas, boas da vida. Lá em 1 Coríntios 11:14, Paulo nos alerta e diz que isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Sabe o que isso significa? Que o diabo não vai aparecer para nós com a cara feia, vermelha e chifruda, como aparece no filme da Annabelle. Ele não vai aparecer assim. Mas ele vai aparecer com o rosto belo, angelical, doce, de forma amigável, agradável, prometendo prazeres, prometendo sucesso, prometendo riquezas, prometendo fama, prometendo liberdade. Por isso, nem tudo que é bom e que dá certo nesse mundo, na verdade vem de Deus. Pode ser uma das armadilhas do diabo para nos tragar. O dinheiro é uma delas. Nem só porque estamos ganhando muito dinheiro, que Deus está nos abençoando. Lembra o que o diabo disse para Jesus? Te dou todas as coisas do mundo, se prostrado me adorares. A proposta de emprego, por exemplo, ou de estudo, para ir para longe da família, e para longe da igreja, também é uma armadilha. A ira, a mágoa, a falta de perdão, armadilhas que Satanás diz, não, só perdoa se vierem atrás de você. Não resolve antes. São armadilhas. O prazer a todo custo, uma vida desregrada. Todas essas coisas são aparentemente boas, inocentes. Não tem problema nenhum. Mas se elas nos afastam de Deus e nos afastam do povo de Deus, elas são armadilhas bem-sucedidas de Satanás. John Stott diz que, abre aspas, às vezes, o diabo ruge como um leão, mas frequentemente é sutil como a serpente. Fecha aspas. Os ataques do diabo não são somente perseguições e tentações. Mas uma das suas armadilhas é nos fazer achar que ele não existe. Irmãos, o diabo tem sido esquecido pelos crentes. E essa é uma das grandes razões que explicam porque a igreja atual está do jeito que está. Uma terceira lição é que a batalha espiritual é, na verdade, uma defesa e não um ataque. Em momento nenhum nós vemos Paulo nos mandando ir atrás dos demônios, ou trazê-los para dentro da igreja, ou gastarmos todo o nosso tempo estudando o ocultismo, ou exorcismo, ou o nome dos demônios, a hierarquia no inferno. De jeito nenhum. Paulo nos manda não ir atrás do diabo, porque o próprio diabo já virá atrás de nós. O nosso papel não é atacá-lo, mas simplesmente nos proteger desses ataques. A própria armadura, que nós vamos ver mais à frente, mostra isso. Só há uma arma em toda essa armadura. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vamos ver isso quarta-feira. Isso significa que nós não devemos ir atrás do diabo, mas nos proteger desses ataques dele. Uma quarta coisa que podemos perceber é que a batalha espiritual não depende de nós. Não é por nosso próprio braço que nós venceremos o diabo. É por isso que a ordem é que nós nos vistamos de Cristo. É dele que vêm as forças. É nele que nós encontramos as armas para permanecermos firmes. Isso deve quebrar o nosso senso de autodependência e nos conduzir com um sentimento de humilhação diante de Cristo. E só ficaremos de pé contra os ataques satânicos se Cristo estiver vivendo em nós. Longe dele, nós somos alvos fáceis nas mãos do inimigo. Esse foi o chamado de Paulo a nós. Preparem-se para a luta espiritual.
Em segundo lugar, ele descreve o nosso inimigo, versículo 12. Olha o que ele diz nesse versículo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Paulo começa a explicar por que nós devemos nos fortalecer em Jesus e no seu poder, e por que a armadura que nós devemos vestir é aquela vinda de Deus. Ou seja, na batalha espiritual, a nossa armadura também deve ser espiritual. Por quê? Primeira razão, porque a nossa luta não é contra seres humanos. A palavra lutar, que Paulo diz aqui, é uma referência à luta romana, em que em uma competição cada oponente se esforçava para derrubar o outro. E essa luta só acabava quando o oponente conseguia fazer o outro ficar caído no chão com o seu braço sobre o seu pescoço. Mas a luta que Paulo diz aqui, que nós temos de lutar e fazemos parte, não consiste em combater e derrubar pessoas de carne e sangue. Ou seja, isso é uma referência a seres humanos frágeis e limitados. Outros homens. Não. A nossa luta não é contra a nossa esposa. Não é contra o nosso marido. A nossa luta não é contra o presidente ou as autoridades do país. A nossa luta não é contra o nosso vizinho ou aquele colega de trabalho. A nossa luta não é contra os nossos irmãos dentro da igreja. Não é contra o pastor, não é contra a liderança. Quando nós nos esforçamos para derrubar esse tipo de inimigo, que na verdade não é nosso inimigo, nós estamos perdendo tempo. E é justamente isso que o diabo quer. Divisões, dissensões, facções. A nossa verdadeira luta é descrita na segunda razão de nós vestirmos a armadura espiritual. Versículo 12 ainda diz, porque a nossa luta não é contra homens, mas é contra as forças espirituais das trevas. Paulo dá 3 descrições desses nossos inimigos. Perceba a primeira, eles são poderosos. Ele diz que a nossa luta é contra os principados e poderios, ou potestades. Ou seja, são príncipes poderosos. Eles são príncipes ou dominadores deste mundo de trevas. Liderados pelo diabo. Eles controlam o sistema desse mundo. Se você olha para o capítulo 2, volta aí uma página. Versículos 2 e 3, Paulo diz como nós cristãos vivíamos e como as pessoas desse mundo ainda vivem. Olha o que ele diz. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo. Qual é o caminho desse mundo? Seguindo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Satanás é esse príncipe do poderio do ar. Ele é esse dominador do reino espiritual das trevas. E ele controla as pessoas, ele cega as pessoas, ele domina o sistema desse mundo. Paulo está dizendo, a nossa luta é contra esses seres poderosos. Volta lá para o capítulo 6, versículo 12, ele dá a segunda descrição, eles são espirituais. Paulo continua e diz que a nossa luta é contra os exércitos ou forças espirituais. Isso significa que os nossos adversários não são visíveis. Eles não possuem corpos físicos, mas subsistem em um âmbito espiritual invisível ao olho humano. Então, para agir fisicamente, eles precisam usar seres com corpos físicos. É por isso que acontece a possessão demoníaca. Terceira descrição, o versículo diz, eles são malignos. Esses exércitos espirituais são da maldade, ou são do mal, nas regiões celestiais. Não há nada de bom neles. Eles são inimigos de Deus. As suas armadilhas podem parecer boas, mas no fundo, eles são satânicos. É por isso que mesmo que a pessoa diga, e eu já ouvi isso, que mexe com espíritos bons, com mesa branca ou magia branca, na verdade ela está apenas sendo iludida pelas ciladas do diabo. Porque segundo Deus, todos esses seres espirituais são do mal. Se não são anjos enviados por Deus,
são nossos inimigos. Eles podem aparentar serem bonzinhos, mas no final das contas são malignos. Eles não têm código de ética. Eles não vão te respeitar. Eles são traiçoeiros. Eles são maus. Eles são seres destinados ao inferno. Aqui é um assunto muito importante que deve ser explicado, não está no texto, mas eu preciso falar. Há muita dúvida sobre quem é o diabo e sobre quem são os demônios. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que o diabo não é Deus, ou não é um Deus. Isso é importante se lembrar porque na cabeça das pessoas hoje, a imagem, tem até uma imagem no Facebook, às vezes me mandam, se você manda, pode parar de mandar. De que Deus está numa espécie de braço de força contra o diabo. E ali, ele está precisando da nossa ajuda, e Deus pode perder essa batalha a qualquer momento. E nós precisamos ajudar a Deus. Isso é tolice. O diabo não tem o mesmo poderio e não tem a mesma importância e glória de Deus. Acredita-se que, segundo a Escritura, ele foi um anjo criado por Deus, mas que se rebelou contra o seu Criador, querendo ser como Deus. E ele convenceu anjos do céu a se rebelarem contra Deus e pecaram juntamente com ele. Por isso Deus os expulsou do céu, prendendo-os em abismos na terra. E eles estão na terra não reinando, mas presos, esperando o julgamento final. Mas não só isso, depois de expulso do céu por Deus, Satanás acabou seduzindo os nossos primeiros pais a comerem do fruto que Deus tinha proibido que comessem. E por essa causa o pecado entrou no mundo. O diabo nada mais é do que uma criatura. Ele não é um Deus. Como dizia Lutero, uma frase bem característica dele: o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. E você pode dizer isso sem medo nenhum. A ação satânica é limitada. Ele vai só até onde Deus permite. Lembra da história de Jó? Ele queria acabar com Jó. Deus falou: você vai só até aqui. Ah, mas ele não te abandonou. Tá bom, então pode tirar isso. Mas só até aqui. Ah, mas ainda não te abandonou. Então pode ferir ele com doenças. Mas só aqui, você não vai matar ele. E em momento nenhum, Satanás tem poder para passar por cima da autoridade de Deus. Por isso o diabo não pensa em outra coisa a não ser querer ter tudo aquilo que Deus tem. Ele quer ter a glória, quer ter o domínio, o poder, um reino, servos, mas ele não tem. E ele usurpa uma função que não é dele. Por isso ele tenta fazer seguidores, adoradores, servos, como Deus tem. Mas eles são malignos. Eles são diferentes dos filhos do verdadeiro Criador. O diabo não é um Deus. Ele é maligno. E no final da história do mundo, todo o mal será punido e será erradicado da presença de Deus. Como Jesus disse, o fogo eterno no inferno, abre aspas, foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno primariamente é o destino do diabo. Ele não está lá ainda. Ele será enviado para lá no dia do juízo final. Conforme Judas, versículo 6, Deus tem preparado o diabo e seus anjos, tem os confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Por isso, não acredite que servir ao diabo vai trazer recompensas boas para alguém. Tem até gente que faz isso, né? No máximo você irá para o inferno, porque é lá para onde ele vai ir. Isso também nos exorta a não acreditarmos em fantasmas, em conversa com mortos, em seres que trazem pessoas de volta à vida, porque as pessoas podem até dizer que isso acontece. Mas lembra que tudo isso é uma mentira criada por Satanás. Ele usa várias ciladas, ele é inteligente e ele é antiético. O seu pai pode morrer hoje, você consultar um médium, ele vai aparecer como se fosse o seu pai. Ele não respeita seus sentimentos, porque no final ele quer te enganar e te afastar do verdadeiro Deus. Por trás de todas essas coisas estão as forças espirituais das trevas. É por isso também que, segundo o ensino das Escrituras, crente de verdade, ele não pode ficar possesso por demônios. Por quê? Porque se o Espírito Santo de Deus habita em um cristão genuíno e dali não sai, como poderá um demônio preencher o mesmo espaço que ele?
Será que ele vai dizer, dá licença aí, Deus, que eu vou tomar conta desse servo seu? Isso não existe. O poder do diabo não é nada comparado com o poder de Deus. Há duas lições preciosas nesse versículo que nós estudamos. A primeira é que a nossa luta não é contra as pessoas. Isso é muito importante. Muitas vezes nós acabamos perdendo tempo lutando contra as pessoas. Até mesmo com os próprios crentes. Ao invés de nós unirmos forças para lutarmos contra o diabo. Às vezes o diabo nem precisa fazer nada e nós já estamos devorando uns aos outros. Igrejas sendo divididas, acabando. E o diabo às vezes nem mexeu ali. Porque nós mesmos não nos suportamos. Nós precisamos parar de lutar uns com os outros e mirar juntos no nosso inimigo em comum. A segunda lição é que se a batalha é espiritual, as armas também devem ser espirituais. Há muitas pessoas que se apegam a amuletos. Você já pensou em alguns? Colares, pingentes, objetos, a Bíblia aberta, no Salmo de número 15, lá na sala da casa. Sinal da cruz, rezas. Mas isso não tem poder nenhum contra algo que é espiritual. A única força capaz de vencer algo espiritual é a força de Cristo. Por isso nós não devemos achar que as coisas ou as simpatias vão nos livrar do poder das trevas. Porque só Cristo tem poder contra as trevas. Por isso nós devemos nos revestir de Cristo e viver a sua vida em nós. Só assim nós vamos ter capacidade para suportar os ataques satânicos. E é só assim, por exemplo, que nós vamos ter capacidade de enfrentar uma pessoa que está endemoniada. Como que nós enfrentamos alguém assim? Com uma vida de santidade. E uma vida de dependência de Cristo. E em casos assim, a única coisa que nós podemos fazer é orar para que Jesus Cristo, com o seu poder, liberte aquela pessoa das garras de Satanás. Nós não temos força para fazer nada. O texto termina com o propósito da nossa preparação no versículo 13. Olha o que o texto diz. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Paulo diz por isso, ou seja, portanto. Ou seja, por causa de tudo que eu acabei de falar, sobre os nossos reais inimigos espirituais, tomai toda a armadura de Deus. O verbo tomar aqui está sendo usado em um sentido de algo que deve ser feito de uma vez por todas. Significa pegar alguma coisa, erguê-la com a intenção de usá-la. Mas óbvio que isso é impossível, né? É como se Paulo estivesse dizendo, se a armadura que Deus concede é a única maneira de se proteger contra os ataques espirituais do diabo, o que vocês estão esperando? Se vistam com ela, porque ela está à sua disposição. E Paulo dá dois propósitos nós fazermos isso. Para que nós devemos vestir essa armadura? Versículo 13. Primeiro, para que possamos resistir no dia mau. Se nós vestirmos a armadura de Deus, seremos capazes de resistir ao diabo no dia mau. O que isso significa? Se há dias maus, quer dizer que existem dias bons? Será mesmo? Não segundo Efésios 5,16. O que Paulo disse lá no versículo 16 do capítulo 5? Você lembra? Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias, todos eles são maus. Todos os dias na terra são afetados pelo pecado e geram sofrimentos. Mas se todos os dias são maus, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que existem sim dias em que as ciladas e os ataques do diabo são feitas de uma maneira mais forte. E isso é verdade. Você vai concordar comigo? De que parece que há dias em que o diabo nos ataca com tudo que ele tem. São tantas provações,
tantas tribulações, catástrofes, maus entendidos, opressões, dia em que nós somos tentados a xingar os outros no trânsito. E no mesmo dia brigamos com o nosso patrão. E no mesmo dia discutimos com o marido, a esposa. Arrumamos intriga com o irmão da igreja. Enfim. E esse dia mau, às vezes, nem dura um só dia, mas dura muito tempo. É por isso que nós precisamos usar os dias menos maus para nos preparar para os ataques mais dolorosos do inimigo. O segundo propósito de nós vestirmos a armadura espiritual de Deus. O versículo termina: para permanecermos firmes ao término dos ataques. Paulo diz que depois de havermos tendo feito tudo, ou termos vencido tudo, poderemos permanecer firmes, inabaláveis de pé. Queridos, isso significa que os ataques nunca vão cessar. Cada dia que passa é um dia a menos no calendário do diabo. Ele não sabe quando Cristo irá voltar. E por isso ele vai nos atacar o máximo que puder, da melhor maneira que puder e com as suas melhores armas. Porque talvez hoje seja o último dia dele. A nossa única esperança é nos protegermos com a armadura que vem de Deus e que está à nossa disposição em Cristo Jesus, e nós vamos estudar quarta-feira sobre isso. Mas por enquanto há uma grande lição nesse versículo. Nós não podemos viver descuidados. Se há dias em que os ataques são diminuídos e as ciladas são menores, nós precisamos nos fortalecer ainda mais. Se tudo está bem na nossa casa, se tudo está bem na nossa igreja, no trabalho, na vida espiritual, nós não podemos baixar a guarda. Eu constantemente digo para minha esposa, né? Nossa, está tudo muito bem. Se prepara, porque logo vem uma bomba. Nós precisamos mais do que nunca usar esse tempo de aparente paz para nos fortalecer ainda mais. Querido e querida, não descanse no dia aparentemente bom. Se você fizer isso e deixar as coisas de Deus de lado, quando tudo estiver calmo, na hora da tentação não vai adiantar nada você buscar a ajuda de Deus. Quando você menos perceber, você já caiu. O exercício do atleta deve ser feito quando? No treino. E não na hora da corrida. Se você não se exercita na vida cristã, você vai estar vulnerável na hora em que Satanás, o grande estrategista, te atacar. O dia bom deve ser uma preparação para o dia mau. Quando estiver tudo em paz, é onde nós devemos treinar, nos fortalecer. Esse preparo que nos vai dar forças contra os ataques satânicos. Então, quando estiver tudo bem, na sua casa, na sua família, aproveite essa oportunidade para desenvolver os exercícios espirituais cristãos. Ler a sua Bíblia, orar pela igreja, orar pelo povo de Deus, orar por missões, orar pelas autoridades. Ler um bom livro, assistir um bom filme, ter um bom tempo com a sua família, visitar um irmão, congregar enquanto puder. Porque é certo que o dia mau virá. E ninguém sabe quando esse dia virá. Por isso estejamos preparados. Eu quero concluir com 3 lições principais que esse texto nos ensina. A primeira lição é que a vida cristã não é para ser vivida de maneira relaxada. Nós estamos em guerra. E o nosso trabalho é estarmos em alerta, preparados e prontos para os ataques inimigos. Por isso nós não podemos perder tempo com as coisas desse mundo. Com uma vida mediana, medíocre. Ou com a busca do nosso próprio conforto e prazeres somente. A busca pela santificação é a melhor maneira de nós permanecermos firmes na fé. E é assim que nós confirmamos a nossa salvação. Quando perseguimos a santificação na dependência de Deus. A primeira lição é que a vida cristã é para ser vivida não é para ser vivida de maneira relaxada. A segunda é que o maior alvo do diabo não é físico, mas espiritual. Anote muito bem essa lição.
O maior alvo do diabo não é físico, mas é espiritual. O inimigo, ele não quer tirar a sua saúde, o seu dinheiro, o seu carro, os seus bens, a sua família, o seu emprego. É claro que se ele puder fazer isso, ele vai fazer. Mas no final das contas, a maior motivação do diabo é atacar a sua fé. O alvo dele é a sua alma. Ele te ataca com mentiras para começar a colocar dúvidas na sua mente. E no final das contas, ele quer te afastar de Deus. Isso significa que você pode estar desfrutando de uma vida completamente tranquila. Com dinheiro, com segurança, com estabilidade, com uma família sendo abençoada, aparentemente. Mas mesmo assim você pode estar nas garras de Satanás, se a sua alma está distante do Senhor. Lembre-se muito bem disso. Vida boa nesse mundo não significa vida abençoada por Deus. Às vezes, a aparente paz na vida é resultado do sucesso oferecido pelo diabo para que você se afaste de Deus. Não sempre, mas pode ser. Uma terceira lição e última é que a luta espiritual pertence ao Senhor e não a nós. E na verdade essa luta já foi ganha há mais de 2000 anos atrás em uma cruz. Quando morreu e ressuscitou, Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. O que nós vemos no mundo é só sua cauda se contorcendo antes de morrer. Isso significa que Cristo já venceu o diabo. E todos aqueles que estão em Cristo pela fé também participam dessa vitória. Mas acontece que o inimigo, mesmo derrotado, ele não partiu em retirada. Ele continua no campo de batalha armado e vai morrer atirando. Então, se você já é um cristão genuíno, significa que Cristo já te deu a vitória. Mas ainda nós estamos no campo de batalha. Ele vai nos dar as armas necessárias para derrotar o inimigo. E nós precisamos usá-las. Você vai concordar comigo que com certeza haverão momentos em que nós vamos cair. Mas o nosso general, com G maiúsculo, sempre estará ao nosso lado, nos lembrando: a vitória já é nossa. Eu já venci. Segura a minha mão, erga-se e vamos juntos atacar o que resta do inimigo. Sempre se lembre disso quando você cair. O general está do teu lado para te erguer. Por isso, se você tem se sentido vencido pelo pecado ou pelo diabo nessa noite, Cristo te convida a se levantar e voltar à linha de frente contra o inimigo. Voltar para a batalha. Não viva como um derrotado, estando do lado daqueles que são vencedores. O pecado pode ser vencido e pode ser abandonado pelo poder de Cristo. Mas se você não se rendeu a Cristo, você precisa saber que não só está perdendo a batalha contra o diabo, como também está do lado do próprio diabo. Você está em posição de inimigo de Deus. Os seus pecados te afastam de Cristo. E você precisa do perdão que Ele oferece. E a única maneira de se ver livre da escravidão ao diabo e de fazer parte da luta, parte do lado vencedor, é se sujeitando a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz assim: assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muitas pessoas que querem a ajuda de Deus, principalmente contra o diabo. Eu já vi muitas, falando grosso, com força descomunal, possessas pelo inimigo. E depois que, pela oração, Cristo afugentou aquele demônio, em conversa com a pessoa, ela dizia: eu quero a ajuda de Deus. Mas muitas, apesar de quererem, não estão dispostas a se submeterem a Deus. Querem continuar fazendo as coisas que faziam antes. Essas pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, se render a Jesus como Senhor e confiar nele como Salvador. E só assim, alguém vai conseguir se ver livre das garras do diabo. Eu oro para que você já esteja liberto, do lado vencedor, e que se levante e vamos para a batalha, com tudo que temos, na dependência de Deus. Amém?